Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o filho unigênito do Pai. O Evangelho de hoje também nos traz lição, e lição não pouca, porque é a primeira vez que o Evangelho, pelo menos neste ano litúrgico que está terminando, é a primeira vez que aparece uma descrição física de alguém. Porque os evangelistas nunca descrevem fisicamente ninguém. Não sabemos que altura tinha Pedro, se ele tinha barba, se não tinha. Nós não sabemos que altura tinha João, que altura tinha Tiago, que nunca há uma referência sobre a altura de ninguém, sobre o aspecto físico de ninguém. É a primeira vez que se diz, ele era de estatura pequena, ele era baixo. Portanto, a fisionomia exterior aparece descrita pelos evangelistas, e agora aqui no caso concreto de São Lucas, pela primeira vez. E compreende-se que se descreva a estatura dele, porque era preciso compreender a razão toda da movimentação que ele vai fazer. Ele não era velho. O Evangelho não diz, mas pelas reações dele percebe-se que ele não era uma pessoa da idade de Eleazar. Isso não. Ele era bem jovem, porque correu adiante de Nosso Senhor. Para correr, eu muitas vezes fico analisando a movimentação no pátio aqui, sobretudo antes do alardo, pela manhã, o pessoal andando de um lado para o outro. E é comum ver os pequenos correrem de um lado para o outro. Os já de uma certa idade, sempre se deslocam a passo. E alguns arrastando a orelha no chão, cansados pela manhã. Pondos de ei, é o peso dos dias, é o peso dos anos. E ele não, ele correu adiante. Depois, não só corre, como está dito, que ele sobe numa figueira, ele sobe numa árvore. Depois, quando é pedido para ele descer, ele desce depressa. Tudo isso leva a nós considerarmos a agilidade dele, que é muito mais própria a um jovenzinho, a uma pessoa ainda com vigor muscular, do que a uma pessoa de muitos anos de idade. Mas ainda, ele não era tosco, ele não era rude, porque ele era chefe dos publicanos. Portanto, chefe dos publicanos, rico de bons costumes, com bons empregados, com bom serviço, etc. Ele, de que nação vem? Judeu, porque ele conhecia a lei, conhecia perfeitamente a lei, a ponto de saber que a quem ele tivesse roubado tinha que devolver 4 vezes mais, que está no Êxodo, capítulo 21, versículo 37. Quem rouba tem que devolver 4 vezes mais. Moisés era muito inteligente, ou pelo menos o Espírito Santo era por ele, porque a pessoa rouba, é apanhada e devolve o que roubou. Ele diz, bom, eu vou roubar. Se me apanhar, eu devolvo. Agora, rouba e é obrigado a devolver 4 vezes mais quando é apanhado, não vale a pena, porque o risco é muito grande. E assim, o roubo era muito pouco comum por essa lei de Moisés, que está posta no Êxodo, capítulo 21, versículo 37. Agora, que nós analisamos o aspecto físico dele, e aspecto assim social, por assim dizer, vamos agora passar para o aspecto moral dele. Vamos analisar a moral dele, a psicologia moral dele. Ele é chefe de publicanos. Publicanos são aqueles que cobram impostos. E para haver uma perfeição na cobrança de impostos e não haver subterfúgios e subornos e não sei quanto, etc., era preciso que os cobradores de impostos fossem judeus, para cobrar dos judeus.
essa é uma inteligência que não é do Espírito Santo, mas é do poder romano. Os romanos eram muito espertos, muito organizados, e então compravam os judeus, pagavam os judeus, e, portanto, dava a eles a possibilidade de eles terem, além do ordenado combinado, alguns outros subsídios, algumas outras subvenções extras que eles conseguiriam. E por isso eles eram odiadíssimos. Mas ser chefe dos publicanos significa ser ladrão de ladrão. Há um provérbio que foi criado, não sei em que era histórica, que diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Enfim, é um provérbio meio sui generis. Aqui, pela lei de Moisés, não. Ladrão que rouba ladrão tem que devolver 4 vezes mais do mesmo jeito. E portanto, ele objetivamente era um homem que fazia fortuna, fazia sua fortuna. Agora, vamos analisar, já vimos a parte física dele, a parte moral, a psicologia, a sociologia, o relacionamento deles com os outros. Agora vamos analisar isso tudo debaixo do ponto de vista sobrenatural, debaixo do ponto de vista graça. Debaixo do ponto de vista graça, nós devemos nos perguntar: ele tinha méritos? Não. Ele tinha deméritos, porque ele roubava ladrão, mas tinha deméritos. Ele cumpriu o ofício dele, mas ele tinha consciência de que roubava, ainda que estivesse amparado pela lei. A lei o protegia porque ele era o chefe dos publicanos. Apesar disso, ele tinha consciência de que roubava. Entretanto, a este homem que vivia assim atrás dos bens, a este homem é dada a graça. Ele recebe um chamamento, ele recebe um chamado. Há uma vocação que Nosso Senhor Jesus Cristo lhe dá. Quando Nosso Senhor diz a ele para descer, ele desce depressa. Quando Nosso Senhor entra em casa dele, ele recebe com alegria. Ele pôs com generosidade, portanto, ele está tomado pela graça. Ele aceitou a primeira graça, recebeu a segunda, aceitou a segunda, recebeu a terceira, e assim foi num encadeamento enorme de graças e graças e graças, e foram graças superabundantes que ele acabou recebendo. E por isso Nosso Senhor vai dizer: a salvação entrou hoje nesta casa. Depois vemos como Nosso Senhor o chama. Levantou os olhos. Está dito aqui na Escritura que Nosso Senhor levanta os olhos. E ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou me hospedar em sua casa. E ele, com todo mundo com os olhos de curiosidade para ver o que ia acontecer, e aquele olhar de Nosso Senhor não se voltava para o público. Nosso Senhor deve ter parado, virado, olhado para cima, aquele olhar que fazia milagres. Era um olhar miraculoso. Aquele olhar bateu em Zaqueu e disse a ele: desce depressa. E ele desceu em seguida com toda a pressa, porque o Senhor disse: hoje vou me hospedar em tua casa. É como se houvesse, do ponto de vista sobrenatural, um diálogo, uma conversa entre Nosso Senhor Jesus Cristo e ele, de olhar a olhar. Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na tua alma. Zaqueu, Senhor, eu não sou digno. Nosso Senhor, não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. E, portanto, a casa aqui, debaixo do ponto de vista sobrenatural, deve ser considerada como a alma.
a consciência. E por isso é que ele não prepara só a casa material, ele prepara também a casa espiritual dele, ele prepara a alma dele para receber Nosso Senhor. E daí a generosidade dele, daí a disposição de ele reparar todo o mal que ele fez, porque ele, além de dizer que vai dar metade para os pobres de tudo que ele possui, porque o que ele disse ele vai cumprir. Ele está fazendo ali um contrato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está ali prometendo a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias. E ele quer converter-se, ele quer emendar-se de vida, ele quer abandonar os erros dele, os pecados dele. E ele então diz: darei a metade aos pobres de tudo que tenho. E se em algo eu defraudei alguém, eu devolverei o quádruplo, 4 vezes mais. Ao dizer isso, ele está limpando a alma dele, ele está limpando a consciência dele. Por quê? Porque é preciso reparar quando ele comete um pecado de roubo, além da reparação que ele deve fazer na sua confissão e pedindo perdão a Deus, ele deve devolver esses bens. E como a lei mandava devolver 4 vezes mais, está devolvendo 4 vezes mais. E por isso, Nosso Senhor dirá: hoje entrou a salvação nesta alma. Entrou a salvação naquela alma e com a salvação dele, a salvação de toda a família. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.